Um caminhão pode atravessar um rio congelado, afundar na lama até os eixos, subir uma subida impossível, aguentar menos 40 graus. E continuar? Não estamos falando de um tanque nem de um protótipo de feira. Estamos falando do Kamaz 4310, o caminhão que muitos motoristas consideram o melhor equilíbrio da engenharia soviética. Potência sem teatralidade, simplicidade sem carências, resistência sem desculpas. Hoje você vai conhecer por que esse 6x6 ganhou uma reputação de ferro e como suas decisões de projeto acabaram influenciando todo um modo de mover um país. Fica até o final, porque há um detalhe escondido que explica por que o 4310 se tornou a escolha infalível quando tudo o mais falhava. Imagina o mapa inteiro da União Soviética. Desertos, estepes intermináveis, taiga, tundra, cadeias de montanhas e um catálogo de climas que faria um motor delicado chorar. No começo dos anos 70 e início dos anos 80, o exército e as empresas estatais precisavam de um caminhão que não perguntasse, que pegasse na partida com frio criminoso, que carregasse sem reclamar, que passasse onde não há caminho e que, se algo se quebrasse, deixasse ser reparado com ferramentas básicas. Nasceu o Kamaz 4310, um 6x6, de propósito geral que parecia ter uma única ordem em sua ficha técnica. Funciona. O código não é enfeite. 4310 te diz muito se você souber lê-lo. Família de carga média pesada, tração total nas 6 rodas, configuração versátil para múltiplos implementos. Na prática, significa um chassi preparado para quase qualquer superestrutura. Carroceria com guarda-corpo para a tropa. Baú para carga geral. Tanque, guindaste leve, shelter de comunicações, oficina móvel, ambulância fora de estrada, sistemas de radar, fogueteria, bombeiros, o que a missão pedisse. E tudo em um tamanho que não intimida, mas faz o trabalho. Onde ele quebra as regras? No equilíbrio. Não é o mais potente em números puros, nem o mais leve, nem o mais veloz. É o que soma. Torque desde baixo, confiabilidade grotesca, tração honesta, reparabilidade real, consumo razoável para sua classe e uma plataforma que aceita 1000 vidas. Quando uma frota começa a comparar quanto custa ter um caminhão parado com quanto custa tê-lo rodando, o 4310 começa a ganhar partidas sem levantar a voz. Debaixo da cabine, o coração é um diesel em V de grande cilindrada. Famoso por seu empuxo em baixas rotações e por sua tolerância a combustíveis de qualidade variável. Você não precisa de uma folha de números para entendê-lo. Estamos falando de mais de 200 cavalos úteis e um torque que empurra desde muito embaixo, exatamente onde vive um caminhão de campo. É um motor pensado para trabalhar na faixa média do contagiros, sem histeria, com pulmões grandes e cabeça fria. Soma a isso uma injeção direta robusta, um sistema de ar capaz de engolir poeira sem piscar e uma refrigeração superdimensionada para que o calor não o vença quando a subida se alonga. A transmissão não vem para se exibir. Câmbio manual de 5 marchas com uma caixa de transferência de 2 gamas. Traduz assim: você pode ir devagar, mas com força, ou mais solto em terreno firme. E tudo com um tato que prioriza a certeza acima da delicadeza. O segredo dos 6x6 não é só que as 6 rodas empurram, é como empurram. O Kamaz 4310 bloqueia diferenciais quando você precisa, distribui torque com disciplina. E, se uma roda fica no ar, ou uma vala surpreende, o conjunto segue avançando com aquela obstinação que enlouquece os atoleiros. A base é um chassi de longarinas de aço grosso, com eixos rígidos e feixes de molas na frente e atrás. Sim, isso significa que não é um tapete mágico. Mas também significa que cada pancada, cada pedra, cada metro de costela de vaca é processado por uma estrutura que prefere aguentar a dramatizar. Os feixes de molas não são um capricho vintage. São previsíveis, fáceis de manter e, bem dimensionados, duram uma eternidade, com uma boa lubrificação e revisões sensatas. Agora vamos falar de superpoderes concretos, aqueles que separam um caminhão forte de um caminhão inevitável. Primeiro, a partida a frio.
O 4310 incorpora aquecedores e soluções práticas para que o diesel não vire gelatina mental. Não promete milagres, mas quando o termômetro morde, ele aparece. Segundo, o VAL, com seu snorkel de fábrica e uma preparação mínima, atravessa cursos d'água de mais de 1 metro de profundidade sem se afogar. Você não precisa de filmes. Imagina ver a água subir até o capô e o caminhão continuar, com os eixos falando e o escape dizendo, ainda não. Terceiro, o sistema centralizado de enchimento de pneus em muitas configurações. Desde a cabine, o motorista baixa a pressão para flutuar em areia ou neve, ou aumenta a pressão para asfalto e carga. Isso não só melhora a tração, protege os pneus e reduz o consumo quando é hora de rodar longo. É o tipo de detalhe que, multiplicado por centenas de quilômetros e milhares de rodas, vira dinheiro de verdade. Quarto, a altura livre. Uma barriga alta que engole valas e lombas sem arrancar nada crítico. Quinto, a eletrônica na medida. Suficiente para ser eficiente, mínima para não depender de sensores caprichosos. Capacidade de carga? Cerca de 5 toneladas em condições de campo e mais em piso firme, dependendo do implemento que leva. Peso total em missão? Passa das 10 toneladas sem perder a compostura. E a sensação ao volante? Domínio. Você vai alto, vê muito, sente o eixo dianteiro sob seus pés. Percebe a aderência nas costas. Não é uma sala de estar, é um posto de comando. Faz uma pausa um segundo. Antes de seguir com as histórias pesadas, deixa o like e se inscreve para não perder o melhor. Porque agora vem as cenas que explicam por que esse caminhão deixou de ser apenas maquinaria para virar cultura de trabalho. Imagina uma estrada florestal que a chuva transformou em sopa. 2 caminhões de outra marca já estão enterrados até os diferenciais. Entra o 4310. Primeiro, baixa a pressão desde a cabine. Depois, bloqueia quando é preciso. Avança sem romantismo, sem derrapagens heróicas, com aquela teimosia que cansa a lama, até ela se render. Se você já ficou alguma vez no meio do caminho com uma carga que não pode esperar, sabe que isso não tem preço. Outra cena. Uma travessia de rio com pedras soltas e corrente traiçoeira. Metade da cabine vê água. O snorkel faz o seu trabalho. O caminhão sai do outro lado com um som áspero e uma ideia clara. Aqui não se veio para hesitar. Uma das razões de seu sucesso é que o 4310 não é um molde único, é uma família. As versões mudam guinchos, carrocerias, relações, sistemas auxiliares, cabines com teto de lona ou rígidas, preparações árticas, plataformas fechadas. Para o exército, para a indústria do petróleo, para a madeira, para telecomunicações, para a proteção civil. Esse leque significa que uma frota pode comprar Kamaz 4310 e, na verdade, estar comprando uma estratégia logística completa, com uma linguagem comum de peças e procedimentos. E o consumo? É um 6x6, não um utilitário urbano. Mas aqui aparece outra vez seu equilíbrio. Se você o leva em torque, se não o obriga a cantar em altas rotações, se usa a pressão correta nos pneus e se respeita a lógica de seu câmbio, o 4310 devolve cada gota em trabalho útil. Ele não te vende fumaça, te vende toneladas quilômetro. Vamos falar do motorista? O Kamaz 4310 foi a escola de muita gente que hoje conduz o que você colocar na frente, porque ele ensina. Te obriga a ler o terreno, a usar pressões, a entender cargas laterais, a antecipar. Te recompensa se você o conduz com inteligência. E aquele primeiro dia em que você sobe numa cabine alta, olha para um horizonte de floresta ou de neve e sente que o caminhão e você estão de acordo. Não se esquece. Conforto? Rústico. Vibração? Ruído. Temperatura que sobe se você castiga. Bancos mais honestos do que macios. A lista de queixas existe, mas há outra lista. A lista de benefícios que não cabem numa foto. Acessibilidade mecânica, simplicidade, margens de segurança no limite e uma qualidade rara hoje. Perdoa erros. Se você se engana, te dá uma segunda chance. Se você se descuida, te avisa com cheiro de diesel ou com um tilintar metálico que diz: "Ei, para e olha".
Prós e contras, sem maquiagem. Prós: tração 6. Por 6 de verdade. Bloqueio disciplinado. Motor que empurra embaixo. Chassi que aceita castigo. CTIs em muitas configurações. Altura livre. Prato perfeito para superestruturas variadas. Peças disponíveis em meio país. E uma curva de aprendizado que vira produtividade. Contras: conforto justo. Consumo que não perdoa o pé pesado nem a pressão mal escolhida. Freios que nas versões antigas pedem mão fina e manutenção presente. E um centro de gravidade que exige respeito em inclinações, se você vai alto e carregado. O que faz com que, mesmo com esses contras, muitos o chamem de o melhor que ele produz onde outros prometem. A economia do projeto é onde o 4310 conquista os chefes de frota. Cada minuto de manutenção que você reduz com acesso claro é dinheiro. Cada pneu que você não rasga, porque soube baixar a pressão a tempo, é dinheiro. Cada manobra que você economiza porque girou antes e melhor é dinheiro. Cada quilômetro em baixa com o motor gordinho empurrando sem alardes é dinheiro. Ninguém numa empresa conta histórias de fogueiras embaixo do motor. Contam prazos de entrega e custo por tonelada. E aí, o Kamaz 4310 brilha com luz fria, de oficina, de planilha. Um capítulo à parte são as missões mistas. Naquela manhã, você leva madeira a uma serraria remota. À tarde, o mesmo chassi com outra carroceria entra como caminhão-tanque numa brigada de incêndio. Amanhã, talvez, reboca um gerador e vira oficina móvel numa linha de transmissão. Ele não é só versátil, é ágil em nível de frota. Quando uma empresa pode reconfigurar rápido sem trocar de marca, nem de idioma, as decisões ficam mais rápidas e mais baratas. Curiosidades que alimentam o mito. O sobrenome Kamaz virou, com o tempo, sinônimo de resistência até nas corridas mais brutais do planeta. Não porque o 4310 seja um veículo de competição, mas porque o enfoque de fábrica na durabilidade aparecia em tudo. Muitos no campo contam a mesma anedota com nomes diferentes. Fecharam nosso caminho. A lama engolia caminhões. Baixamos pressão, bloqueamos e o Kamaz passou. E voltou. Se um boato se repete em regiões distantes com histórias parecidas, costuma haver algo mais do que romantismo. O 4310 também teve preparações árticas com isolamento extra, ajudas de partida e proteções para trabalhar onde o vento corta a pele. E versões com guincho dianteiro, que são a diferença entre esperar horas e se tirar sozinho. Até em estreias urbanas, o caminhão fez fama. Entrega pesada, onde as ruas são estreitas. Obra pública com barro até os paralamas. Resgate em enchentes. Todo mundo tem um amigo de um amigo, com uma foto de um 4310, enfiado na água até os faróis. Não será a sua, mas você se imagina fazendo o mesmo e acredita que sairia. Voltemos à tração, porque é ali que vive sua magia. 6x6 mal resolvido é um 4x4 com sobrepeso. Um 6x6 bem resolvido, como o do 4310. É uma força tranquila. Não impressiona com derrapagens nem com esterçadas bruscas. Deixa que os eixos façam seu trabalho e que o peso caia onde deve. Quando você bloqueia na hora certa e dosa o acelerador, o caminhão parece caminhar sobre terreno fofo. Se você vem do mundo 4x2 ou 4x4, a primeira vez que sente as 3 linhas de pegada trabalhando em uníssono, sua cabeça muda. E a cabine? Não é basculante como a de um cab-over puro, mas a acessibilidade é pensada com bom critério para a vida real. Painéis, tampas, pontos de serviço, tudo onde tem que estar. Não é bonito, é lógico. Às vezes, o melhor elogio que se pode fazer a um projeto é que ele não atrapalha, que não inventa, que não incomoda. Por trás do 4310, há outra história que ajuda a entender por que ele foi tão importante: a modularidade industrial. Criar uma família com peças comuns reduz estoques, simplifica treinamento, diminui tempos de reparo e permite escalabilidade. O que no papel soa administrativo, na lama soa a caminhão que volta a sair. Os motoristas agradecem porque não perdem o fim de semana esperando uma peça rara. Os mecânicos agradecem
porque não precisam de um manual diferente a cada 3 parafusos. As finanças agradecem porque o dinheiro está em rodar, não em olhar. Chegados aqui, vem a pergunta que muitos se fazem. Ele é mesmo o melhor caminhão da engenharia soviética? A armadilha está no adjetivo. Melhor não é o que mais corre, nem o que mais carrega, nem o que menos gasta isoladamente. Melhor é o que equilibra, o que, com um conjunto de decisões bem escolhidas, ganha em mais cenários do que seus rivais. Se você coloca na balança tração, reparabilidade, versatilidade, economia operacional, robustez e disponibilidade, o Kamaz 4310 fica muito lá em cima. Não porque seja perfeito, mas porque faz o que promete quando ninguém mais consegue. Antes do fecho, uma coisa. Se você está gostando, deixa o like e se inscreve. Esse tipo de história exige tempo, café e muito diesel emocional. Seu apoio é o que faz a gente continuar. Vamos ao detalhe escondido que explica sua lenda. Não é o motor, não é o câmbio, não é a altura livre, nem o snorkel, nem os CTIs. É a ideia. O 4310 não foi concebido como um modelo brilhante. Foi concebido como uma solução completa para um problema gigantesco. Mover coisas e pessoas por um país grande demais, frio demais, quente demais, molhado demais e, às vezes, longe demais de qualquer oficina séria. Por isso ele é melhor, porque, desde o primeiro parafuso, é pensado para condições reais. Sua genialidade não é um número de catálogo, é como tudo se encaixa para que a missão aconteça. Fecha os olhos e pensa com que caminhão você iria se o mapa te obrigasse a cruzar uma zona onde não há plano B. Se você visualiza gasolina, faísca, sensores sensíveis e telas, talvez te dê vertigem. Se você visualiza um diesel de pulmões grandes, um 6x6 com bloqueios, pressão variável e fama de voltar para casa batido, mas rodando, sua cabeça te leva ao Kamaz 4310. Isso é reputação, a soma de milhares de pequenas decisões que, juntas, fazem um caminhão que não busca aplausos, busca resultados. Com qual versão você ficaria? A mais simples para todo o terreno pesado com carroceria aberta? Uma com guincho para sair de encrencas sem pedir favor? Uma com shelter para comunicações ou com tanque para levar água onde não há? Uma preparada para frio extremo, com partida reforçada e isolamentos. Tanto faz, todas falam o mesmo idioma. O idioma da eficiência com cabeça. O Kamaz 4310 não ganhou sua fama numa passarela. Ele ganhou em rios turvos, em lama até os faróis, em subidas com pedra solta, em estradas que ninguém arruma, em invernos que assustam e em verões que fervem. Ganhou entregando, rebocando, resgatando, reconstruindo. Por isso, quando alguém pergunta qual é o melhor caminhão da engenharia soviética, você não é obrigado a debater especificações eternamente. Você pode falar de equilíbrio, de tempo em rota, de missões cumpridas. E aí, o 4310 sorri com a grade e volta a pegar na partida. Agora é com você. O que é mais impressionante no Kamaz 4310 para o seu gosto? Sua tração que não se rende? Sua manutenção sem drama? Sua versatilidade para mudar de ofício em uma manhã? Ou sua economia operacional, que somada fecha o mês no azul? Te leio nos comentários. Se você gostou deste vídeo, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. E se quiser continuar com histórias de máquinas que trabalham quando o mapa acaba, entra no vídeo que está na tela. A gente se vê na próxima rota.